Oi! Hoje é a resenha do conto O Primeiro Beijo, escrito por Clarice Lispector, aqui da sua coletânea Felicidade Clandestina, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. E se é o primeiro beijo, essa história aqui é a última deste livro. Os dois mais murmuravam que conversavam. Havia pouco iniciara-se o namoro e ambos andavam tontos. Era o amor. Amor com o que vem junto. Ciúme. Assim começa O Primeiro Beijo, escrito por Clarice Lispector, que conta a história de dois jovens, um garoto, uma garota, não sabemos exatamente qual a idade deles, mas estão naquela época ainda de escola, sim, são bem jovens e realmente estão experimentando os primeiros momentos, né, do amor, do romance, do namorico, por assim dizer. E o que é interessante aqui, que digamos que depois de um certo tempo, né, que começa o relacionamento, obviamente, né, a parte feminina sempre pergunta, ou é pelo menos a mais curiosa, né, e ela justamente faz a pergunta para o garoto: por acaso eu sou a sua primeira namorada? E ele fica assim: acho que sim, né? Então provavelmente foi a primeira que você beijou? E ele diz: digamos que mais ou menos. Então, portanto, exatamente o que temos aqui nessa história curtíssima da Clarice Lispector é ele narrar para ela exatamente se foi ou não foi o primeiro beijo da vida dele. Claro que eu não vou dar mais detalhes, porque senão estraga essa grande experiência de ler esse conto. Minha avaliação do texto. Sim, com certeza, sendo uma história curta da Clarice Lispector, a gente pode perceber logo que ela vai direto ao ponto, não tem enrolação e entrega completamente o que ela quer dizer pra gente. Aliás, uma coisa curiosa, depois desse parágrafo inicial de abertura do texto, rola uma frase, a frase da garota, fazendo já a pergunta para o garoto se ela era a primeira namorada, se ela era a primeira mulher a ser beijada por ele. Logo vem uma declaração do próprio personagem protagonista aqui dessa história, que ele diz que ele não sabe dizer exatamente para ela se foi ou não foi. E ele começa a narrar um caso anterior de maneira tosca. Só que, claro, obviamente, no parágrafo a seguir começa a própria narração e a gente percebe que não tem nada de tosco nessa narração. Na verdade, tem muito detalhamento do que ele está sentindo. E aí, na verdade, a gente tem um misto de dois entes presentes, o próprio personagem e a própria escritora. Ao mesmo tempo, ela está dando vazão ao que ele sente, passando pra gente, claro, ao seu estilo. Obviamente expondo completamente que Clarice Lispector, e a gente sabe disso há muito tempo, sabe escrever muito bem e consegue narrar pra gente o que sente um garoto no seu momento do primeiro beijo. E aí começa uma certa recordação dele quando aconteceu lá na escola uma excursão para algum lugar, não importa. O que vale é que era uma viagem um pouquinho longa e ele começou a ficar com sede durante o trajeto ali dentro do ônibus. Mas ele sabia que havia um ponto de parada a seguir em algum lugar ali na estrada. Ele já ficou com aquilo na cabeça, né? Preciso correr, né? Tipo, passar na frente de todo mundo na hora que a porta do ônibus abrir pra ir lá e matar aquela sede, né? Aquele vigor que cansa o corpo, a falta da água. E é daí que acontece o tal, talvez, primeiro beijo. Obviamente que eu não vou contar pra vocês o que acontece, porque literalmente é o tipo de história, ainda mais que uma história curtinha, só tem 3 páginas e mais um pouquinho, não vale a pena dizer nada. E aliás, justamente também porque se eu digo alguma coisa, pronto, eu já matei o texto inteiro, porque o que vale realmente é a gente sentir a experiência desse garoto na visão da escritora. É algo sensacional, o jeito que ela passa pra gente o que ele está sentindo durante esse possível primeiro beijo. E no máximo que eu posso dizer pra vocês é que talvez seja algo sem querer, totalmente. Ou é um beijo que talvez não seja um beijo. Enfim, realmente, só vendo para crer o que acontece com esse garoto. Não tem nada de mágico, é algo bem real, trivial até. Uma coisa que você faz, ou pode fazer, que é tão fácil fazer o que aconteceu com ele, mas você pode realmente chegar a esse ponto e depois se perguntar, fazer as mesmas perguntas que ele faz, tipo, peraí, acho que aconteceu, um beijo. Mas de novo, claro,
Sim, temos a expectativa dele de descobrir que está beijando. Isso é muito importante. O que gera dúvida naquele momento e gera depois também, né? Meses ou talvez um ano depois. Não dá para saber exatamente quanto tempo passou, né? Mas fica na dúvida dele quando ele vai responder a sua, enfim, primeira namorada, se beijou ou não beijou antes. Na verdade, essa experiência, essa descoberta de sensações é o que é o grande barato aqui desse texto. E como a Clarice Lispector passa tudo isso pra gente de uma maneira bastante interessante, que aliás até ela coloca alguns termos um pouco mais típico do universo masculino, com certeza. Há um certo erotismo até aqui nesse pequeno conto. Obviamente, né, que a escritora passa tudo isso através de pequenas metáforas. Ou, aliás, talvez não sejam metáforas, mas suavizando bem o texto para não ficar uma coisa grosseira, obviamente. Naquelas, né, que qualquer um pode ler o texto e falar, ah tá, eu sei o que você quer dizer com tudo isso. Ou seja, né, o texto fica meio que na gangorra ali de uma coisa que parece até pueril, mas na verdade é algo bem sério para aquela pessoa, aquele jovem. Afinal de contas, talvez ele esteja virando um adulto naquele momento do primeiro beijo. E de novo, claro, a gente pode pensar, mas espera aí, então talvez a Clarice Lispector está fugindo um pouco do seu estilo básico, que é tratar suas histórias com personagens femininas. Na verdade, sim e não. De vez em quando, como eu sempre comento, ela usa a figura masculina ou usa figuras femininas, assim como também usa figuras de personagens que são, na verdade, animais, bichos, né, como a famosa galinha que sempre aparece de vez em quando nos textos dela. Mas o que importa, assim, é que embora ela não visite muito as personagens mais masculinas, ela, sim, sempre é importante para ela em seus textos. E vale dizer que, claro, o que tudo provoca aqui, o pensar dessa história, é justamente a pergunta da namorada do protagonista aqui da história. Afinal de contas, eu sou a sua primeira mulher, ou até mais importante, né, eu fui a primeira mulher a ser beijada por você. Essas são questões interessantes do universo masculino, mas claro, da pergunta da mulher, daquela garota que talvez já queira ser mulher com estas perguntas. Talvez uma pergunta inquisidora para cima dele, né? Afinal de contas, sou ou não sou importante para você? E claro que isso torna tudo nessa história ser também do universo feminino, mesmo que possa ser só lá no comecinho, depois tudo passa assim no universo masculino, mas isso na verdade não importa, porque no fundo toda ação que é descrita aqui nesse conto tem a ver com a pergunta original da mulher. Então, toda ação do homem decorrente dela tem tudo a ver com o universo feminino. E aí então, a Clarice Lispector não está fugindo do seu grande tema. E claro, o mais importante aqui do conto é com certeza como a Clarice desenvolve essa narrativa. E a gente pode sim perceber que talvez com outros autores, essa mesma historinha, esta mesma base, tenderia a outras coisas. Por exemplo, poderia ficar mais chulo o que acontece ali da parte masculina do texto, como também podia ficar até mais preconceituosa a parte feminina. Cada autor, claro, vai tratar de maneira diferenciada ao seu estilo essa pequena base que é apresentada aqui nesta curtinha história. Ou seja, da importância do primeiro beijo, da importância da gente amadurecer. E a gente nunca pode esquecer que não é somente o garoto, também é a garota. Há um grande contraste aqui entre os dois. Ao mesmo tempo, né, aquela cobra, ela também está querendo amadurecer como uma mulher. E de novo, se não fosse a Clarice, talvez esse texto aqui, com essa base, não teria ficado tão bom. Realmente precisa de um equilíbrio perfeito. Enfim, então eu percebi que eu gostei bastante aqui dessa curta história e com certeza a Clarice acertou na mosca. Aliás, de novo, né, também se valendo do grande tema aqui que está colocado no título da coletânea, a felicidade clandestina. Dá para perceber isso também, esse mote aqui nessa história, porque quando o garoto está pensando se beijou ou não beijou pela primeira vez, tempos antes, não ali com a sua namorada, se evidencia mais uma vez a questão de você talvez estar sentindo uma felicidade que não é sua, é retirada de outra pessoa. No caso aqui, talvez nem seja a pessoa, mas enfim, isso não importa. Mas o tema ali da felicidade clandestina está presente de alguma forma, porque é uma felicidade primeira, né? Aconteceu pela primeira vez dentro dele, do garoto. Ah, isto é felicidade, por N motivos. E a gente vai descobrindo aos poucos aqui no texto. E claro que o personagem
pode ficar na dúvida, será que eu mereço ou não mereço esta felicidade? A gente viu isso bastante em vários outros contos aqui de felicidade clandestina. Enfim, um texto praticamente perfeito da Clarice Lispector. Portanto, para o primeiro beijo de Clarice Lispector, eu atribuo, claro, 5 asteriscos. Gostei muito deste conto. Bom, e é sempre assim, quando acaba uma coletânea aqui dentro do projeto Contos do Meio-Dia, fica aquela expectativa, qual livro irá substituir? Aliás, com a Clarice tem até um esqueminha diferente. Eu não costumo colocar todos os contos, todas as coletâneas que ela escreveu, uma atrás da outra, justamente para preservar um pouco mais essas joias raras, ficar rendendo um pouco mais este calhamaço aqui, né? Então, sempre quando termino uma coletânea da Clarice Lispector, eu coloco um outro autor para substituí-la. E claro, está na média de, por ano, eu faço 2 coletâneas aqui do livro Todos os Contos de Clarice Lispector. Portanto, como o mês também está acabando e o ano também, outro livro não irá substituir, muito menos também uma coletânea dela. Mas, então, Clarice Lispector volta apenas lá no ano que vem, em 2020, mais especificamente no dia 13 de janeiro, quando começaremos Onde Estivestes à Noite. E, se eu não me engano, são 14 histórias curtas para a gente fazer resenhas individuais no mesmo esquema de sempre. Portanto, não tem substituição, mas tem um outro livro que a gente ainda precisa terminar, porque ainda faltam 3 contos aqui de Sonhos Elétricos, de Philip K. Dick. Portanto, nas próximas semanas aqui do mês de dezembro, a gente vai liquidar o finalzinho aqui dessa coletânea desse autor também sensacional ali no campo da ficção científica. Enfim, enquanto essas próximas resenhas não chegam, eu deixo aqui do lado dicas de outras que já aconteceram aqui em 2019 dentro do projeto Contos do Meio-Dia. E tchau!